Olá, gerente de projetos, estou aqui de volta com você, professor Carlos Jacobino. Vamos dar continuidade ao nosso curso preparatório para a certificação PMP, fechando a área de conhecimento gerenciamento do cronograma. Tudo que nós fizemos até agora, todos os processos estudados, desde o plano de gerenciamento do cronograma, como elaborar um plano de gerenciamento do cronograma, a identificação das atividades, o sequenciamento das atividades, as estimativas de duração e de recurso das atividades, tudo o que foi feito até esse momento foi no sentido de trazer informação, subsídio suficiente para que nós possamos, subsídio, não é subsídio, mas subsídio suficiente para que nós possamos fazer o tal do cronograma. Todo projeto precisa de um cronograma, Carlos Jacobino? Sim, todo projeto precisa de um cronograma. Pelo menos os projetos que são matéria de prova, ou seja, os projetos no contexto do PMI, no contexto da sua prova de certificação PMP, ok? Então é subsídio, e não subsídio, É que às vezes na hora de falar aqui a pronúncia a gente acaba cometendo essas gafezinhas do português. Mas como eu não sou professor de português, não tem problema. Sou professor de certificação PMP. Vamos embora, sem mais enrolação, direto para o conteúdo. Deixa eu ainda estou me acostumando, tá, gente, com a questão da tela aqui. Bom, desenvolvimento do cronograma. O que é esse processo de desenvolvimento do cronograma? Para que serve? Quais são as ferramentas e técnicas envolvidas aí nesse processo? Pronto. Para que nós possamos, de fato, criar esse instrumento, essa ferramenta fundamental do gerenciamento de projetos. Vamos para o conceito? Bom, processo de análise da sequência das atividades, das durações, dos requisitos de recursos e das restrições de cronograma para criar um modelo de cronograma para execução, monitoramento e controle do projeto. Na prática, esse processo ele vai juntar tudo o que nós já vimos até agora no que diz respeito ao gerenciamento do tempo. Eu vou marcar algumas palavras-chave para que a gente possa fazer umas explicações pontuais aqui, ok? No nosso conceito. Vamos lá. A primeira delas, processo de análise da sequência. Segunda, das durações. Terceira palavra-chave, requisitos. Quarta palavra-chave, recursos. Quinta palavra-chave, restrições de cronograma para criar um modelo de cronograma para execução, monitoramento, controle, blá, 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 blá. Bom, muito bem. Agora vamos pegar cada uma dessas palavras que eu separei aqui para vocês e vamos fazer uma pequena explicação. O porquê esse conceito ele é tão denso e complexo. Bom, primeira questão. Análise da sequência. Ora, o que é um projeto? O que é um trabalho? É uma sequência de passos para realizar um objetivo, Um cronograma, na verdade, ele é isso. É uma sequência de passos com durações, e recursos, uma série de questões atreladas, mas que visa construir ou chegar a um objetivo. Então, nós temos um processo importantíssimo dentro do gerenciamento do cronograma, que é o sequenciamento de atividades. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre diagrama de rede, nós falamos sobre o MDP, o método do diagrama de precedência, ou PDM, Precedence Diagram Method, Também você vai encontrar dessa forma aí na bibliografia, ok? Então, sequenciar as atividades é um dos trabalhos que a gente já fez, já montamos um diagrama de rede, mas nesse momento nós vamos analisar essa sequência para ver se em tempo de cronograma a gente precisa mudar a ordem de alguma coisa. Ainda nesse capítulo nós vamos estudar sobre métodos de compressão de cronograma, falaremos sobre fast tracking, falaremos sobre crashing, intensificação, ou seja, algumas formas de alterar a ordem ou intensificar para que a gente consiga fazer um cronograma mais enxuto. Por exemplo, análise de cenários do tipo e se, não vou antecipar. Mas o fato é o seguinte, se precisar rever o trabalho que nós fizemos no vídeo anterior, nos vídeos anteriores, no sentido de sequenciar as atividades para que a gente tenha uma sequência melhor, isso pode ser feito. Nesse momento, cabe a revisão da sequência, ok? Nós demos o exemplo da casa, primeiro vai botar a porta, primeiro vai pintar a parede. Eu não sei, a gente pode inverter se for conveniente para o projeto. Vamos para a segunda palavra que nós marcamos aqui como importante. Durações.
Nos vídeos anteriores também nós falamos aqui para vocês de alguns tipos de duração, na verdade, alguns tipos de estimativa de duração das atividades. Falamos sobre paramétrica, bottom-up, top-down, ordem de magnitude, né? Se você não está lembrando dessas palavrinhas aqui, mais uma vez, reveja os vídeos anteriores. Explicamos cada uma desses tipos de estimativa de duração de atividade, as características de cada um, falamos sobre o nível de precisão, quem é mais preciso, quem é menos preciso, por exemplo, estimativa análoga, como funciona, ok? Então, importante, se precisar revisar uma estimativa, a gente vai revisar? Sim. Carlos, mas isso não foi matéria de processo anterior? Foi matéria de processo anterior. Mas em tempo de elaboração do cronograma, quando nós vamos juntar tudo, pode ser que quando o cronograma fique pronto, a gente descubra que a data de entrega do projeto, o marco de entrega do projeto, é posterior àquela que é a expectativa do cliente, ou aquele que é uma restrição de prazo, que se por acaso for perdido, o próprio projeto perde a natureza, a essência, perde sentido. Por exemplo, imagina que você está construindo um estádio para a Copa do Mundo de 2022. Já pensou se a gente for fazer o cronograma e descobrir que pelo nosso cronograma o estádio fica pronto em 2023? Faz algum sentido? Não faz. Então, a gente pode revisitar as durações das atividades? Pode, né? Não vou entrar em detalhes ainda como fazer isso, a gente vai ter isso como objeto de discussão um pouquinho mais à frente. O que mais, Carlos? Requisitos. Opa, requisitos. Tudo que a gente faz em relação ao cronograma é visando não perder o foco em relação às expectativas do patrocinador, das partes interessadas, que foram materializadas nos requisitos do projeto, ou seja, no escopo. Não adianta eu diminuir o prazo, mas descumprir o requisito. Ok, agora eu consigo entregar o estádio em 2022, porém com capacidade de 50 mil pessoas. Mas, tem um requisito que fala que qualquer estádio para a Copa do Mundo tem que suportar pelo menos 60 mil pessoas. Eu estou inventando isso aqui da minha cabeça. Mas vamos dizer que isso fosse um requisito que estivesse declarado, né, lá no documento de requisitos. Não adianta eu diminuir o prazo se eu estou ferindo os requisitos. Recursos, a outra palavra que eu marquei como importante, né? O que é o recurso do ponto de vista do PMI, Carlos Jacobino? Recurso pode ser pessoas, recurso pode ser dinheiro, recurso pode ser equipamento e assim por diante. Recurso é tudo aquilo que é necessário para poder você entregar o projeto, né? Então, vai montar um cronograma? Vai. Você lembra que nós falamos lá de calendário de recursos nos vídeos anteriores? Você precisa analisar se na hora que você vai colocar aquele recurso importante, eu vou colocar a Ana Paula no meu projeto, que é um recurso importante para o projeto, será que ela vai estar disponível ou ela estará de férias, por exemplo, bem naquela data do cronograma em que você está marcando para que ela trabalhe? Isso é uma questão que você precisa avaliar com cuidado. Por quê? Uma análise mal feita dos recursos pode ocasionar um atraso no seu cronograma. E restrições. Restrições são fatores que limitam o projeto. O próprio exemplo que eu dei para vocês do estádio, ele traz uma restrição. Qual é a restrição? Restrição de tempo. Não adianta entregar o estádio depois de 2022, porque a Copa é em 2022, eu tenho que entregar antes, então eu tenho uma restrição de prazo. Mas essa restrição também poderia ser de recurso. Ok, você tem que entregar o estádio em 2022. Aí de repente você contrata uma nova empresa que consegue entregar, que ela se compromete a entregar o estádio em 2022, porém ela fala o seguinte, vai custar 200 milhões a mais. Opa! Aí de repente estourou o orçamento, aí você tem uma restrição financeira. Aí infelizmente você resolve um problema e arruma outro, né? Então você precisa harmonizar todas essas questões, essas premissas, essas restrições do projeto. Então nunca podemos perder de vista o todo, ok? Bom, com base nessa explicação do conceito, eu acho que agora ficou um pouquinho mais claro, né? O PMI ele é danado, né? Ele numa frasezinha aqui de 3 linhas, olha o tanto de coisa que ele coloca, né? Você tem que estar atento a cada palavra. Você tem que estar atento a cada palavra. Às vezes eu falo um pouquinho rápido, né? Embola, até eu mesmo acabo me atrapalhando aqui. Mas você tem que estar atento a cada palavra para não perder nada, ok? Essas 5 palavras são a essência do processo que nós vamos enfrentar agora no sentido de construir o nosso cronograma, ok? Seguramente esse processo ele vai ser estudado em mais de um vídeo, porque nós temos muitas coisas a falar sobre cronograma. Ferramenta mais importante do gerenciamento do projeto, na minha leitura, é a P, depois, cronograma, ok? Vamos embora? Então, caminhar. Bom, como transformar
as nossas entradas, ou seja, os nossos ingredientes no sanduíche chamado cronograma, sempre naquela ótica de entrada, processamento e saída. Qual é a saída do processo elaborar o cronograma? Esquece o que está no slide aqui, olha para mim, aqui nos meus olhos. Se você não souber isso até agora, olha, não diga por aí que estudou com o professor Carlos Jacobino. Entrada, processamento e saída. Qual é a saída do processo fazer um sanduíche? O sanduíche. Qual é a saída do processo fazer um cronograma? Isso mesmo, o cronograma, né? Então não tem mágica, ok? Obviamente, às vezes nós temos, né, algumas saídas auxiliares, mas vamos embora caminhar aqui com os ingredientes ainda, depois a gente fala das saídas. Ok, entrada, plano de gerenciamento do projeto, plano de gerenciamento do cronograma, linha de base do escopo. Por que eu estou olhando para esses itens aqui, em especial linha de base do escopo? Olha, existe um conceito dentro do gerenciamento do projeto que se chama restrição. Restrição tripla, que virou restrição sextupla, que diz o seguinte: quando eu mexo numa determinada área de conhecimento, eu tenho um impacto na outra. Então, eu estou nesse momento viabilizando o cronograma do projeto, mas imagina se eu tivesse um impacto no orçamento. Nesse caso, o orçamento ele está sendo materializado aqui pelo plano de gerenciamento do projeto, que, entre outras coisas, tem lá dentro o plano de gerenciamento dos custos, né? Plano de gerenciamento do projeto, ó, tá? Em especial foi destacado aqui o plano de gerenciamento do cronograma e a linha de base do escopo. Mas lá dentro nós também temos o plano de gerenciamento dos custos, para não perder a visão dos custos. E por que a linha de base do escopo, Carlos? Mais uma vez, nós estamos tratando de tempo, de cronograma, mas nós não podemos esquecer nunca, jamais, daquilo que é o foco, né? A missão, se é fazer uma casa, depois que a casa está feita, não importa se gastou 6 meses ou 3 meses. O importante é a casa, é o escopo. Então, por isso que a linha de base do escopo não deve ser negligenciada, ela está o tempo inteiro sendo monitorada, ok? O que mais? Que eu tenho como entrada todo e qualquer documento do projeto que servir de apoio. Então, veja bem, desde as estimativas de duração das atividades, aos atributos das atividades, né? Isso aqui nós estudamos lá no início. Lista de atividades, os primeiros processos, o processo 6.1 é o plano de gerenciamento do cronograma, né? Processo 6.2, se eu não me engano, já é identificar as atividades, definir as atividades, e nós temos como saída lá tanto a lista de atividades como os seus atributos, ok? Registro de premissas, né? Quais as premissas que nós levamos em consideração? A produtividade da nossa equipe é de X metros quadrados por dia, ou de X pontos de função, ou X horas por ponto de função. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, pessoal. Todas essas ferramentas e técnicas aqui, sem exceção, já foram tratadas nos vídeos anteriores, ok? Acordos. Opa! Um ponto importante. E aqui cabe uma ressalva. É muito comum, pessoal, o gerente de projeto se deparar com situações que extrapolam, digamos assim, a sua alçada. O governador, você está fazendo um projeto aqui, ele prometeu na campanha dele que até o final do mandato dele, ele vai fazer um determinado projeto, ele vai construir uma ponte, vai inaugurar uma obra, ou seja, ele tem um acordo com a sociedade. Um empresário, seu chefe, que fez um acordo com um fornecedor que ele precisa estar com determinada atividade pronta até tal data. Um acordo feito com o Ministério Público, por exemplo, no sentido de um termo de ajuste de conduta. Um acordo feito com o meio ambiente para que o projeto resolva tais e tais situações. Então, esses acordos, essas situações que são parte dos ativos de processos organizacionais, são muito comuns no dia a dia dos projetos e interferem diretamente no cronograma. Por isso que eles aparecem ali, ok? Fechar esse parênteses, deixa eu voltar para cá. Fatores ambientais da empresa. Mais uma vez, pessoal, cronograma jamais pode ser destacado de fator ambiental. A própria equipe, a produtividade da tua empresa, o porte da sua empresa é um fator ambiental, é um fator específico do ambiente. Então veja bem, você não pode dar como gerente de projeto um salto maior do que a perna, em que pese nós estamos falando de mega projetos, mega corporações, sempre existe um projeto que é grande demais para a sua empresa. Então, na hora de montar um cronograma, você não pode assumir um cronograma que não seja realista,
que vá ferir, por exemplo, condições do teu ambiente. Ou seja, você tem que ter um cronograma o mais realista possível. Portanto, fatores ambientais são importantíssimos, né? O próprio local. Uma coisa é você construir um projeto, fazer um prédio de 100 andares aqui em Brasília, que tem toda uma condição geológica favorável, um terreno firme. Outra coisa é você fazer lá em Dubai, na areia. Ou seja, isso é um fator ambiental, do ambiente, do contexto, do projeto, né? Outra coisa é você fazer um prédio desse no mar. No mar? Por exemplo, lá em Dubai eu estive lá em 2015 e o hotel Burj Al Arab, né, que é o único hotel 7 estrelas do mundo, ele foi construído no mar. É um prédio enorme, gigantesco, que ele foi construído no mar. Não é o prédio mais alto do mundo, que por acaso também está em Dubai, que é o Burj Khalifa, né? Eu estou falando do Burj Al Arab, que é aquele hotel em forma de vela. Ele foi construído no mar. Foi feita uma ilha e em cima dessa ilha foi construída. Então veja bem, é um fator totalmente ligado ao ambiente. Isso impacta o cronograma? Com certeza. Ativo de processos organizacionais. Todos os documentos, lições aprendidas dos projetos anteriores, modelos de cronograma que foram utilizados, formas de decompor e de listar atividades e projetos parecidos, isso tudo é parte dos ativos de processos organizacionais. Bom, com esse item, nós fechamos aqui as entradas desse nosso importante sanduíche, elaborar o cronograma do projeto. No próximo vídeo, a gente vem com as ferramentas e técnicas, vamos falar aí de alguns métodos, em específico do método do caminho crítico, fazer alguns exemplos e dar continuidade ao nosso processo de desenvolver o cronograma. Até o próximo vídeo.